Olá, hoje vamos falar sobre o desdobramento astral. O mestre Rabolu, no livro Hercólogos ou Planeta Vermelho, ele fala que as únicas fórmulas para o resgate são a morte psicológica e o desdobramento astral. E ele fala que isso é algo de extrema importância, porque a morte psicológica, a gente já sabe, né, que são os 7 pecados capitais, o orgulho, a ira, a luxúria, a inveja, a cobiça, a preguiça, né? Todos esses detalhes a gente tem que ir trabalhando no dia a dia e eliminando para que surjam as virtudes. Já o desdobramento astral, ele, como se trata da 5ª dimensão, que é uma dimensão além do mundo físico, é uma ferramenta importante de investigação, né? Nós vamos poder investigar os próprios defeitos psicológicos no mundo astral, como também a gente pode receber conhecimento das próprias partes internas ou das hierarquias. E se a gente pode estar em contato com essas partes superiores, com os mestres, a gente pode ser avisado de qualquer perigo. Então por isso que ele fala na questão do resgate. E quando ele fala no resgate, ele está falando de todo o processo kármico que a humanidade passa hoje. Teremos as explosões atômicas, as guerras mundiais, teremos a aparição do planeta Hercólogos, né? O planeta entrará em convulsão e chegará um momento que não haverá mais condição de vida no planeta Terra. Então aí se fala da questão dos resgates, dos seres extraterrestres, desses seres inteligentes que vão ter que nos levar, aqueles estudantes que estiverem trabalhando sobre si, a um local mais seguro para que eles possam continuar fazendo o seu trabalho psicológico. Então é a fórmula para o resgate: a morte psicológica e o desdobramento astral. Claro que os outros fatores, né, a gente fala dos 3 fatores, a revolução da consciência, a castidade, o sacrifício da humanidade, eles vêm depois por acréscimo. À medida que o estudante vai trabalhando sobre si, ele vai sacramentando esses outros 2 fatores, vai se tornando casto, conquistando a castidade e trabalhando com a entrega do conhecimento à humanidade. Então o desdobramento astral é ver a saída do corpo, né? Nós não estamos falando aqui de um despertar na 5ª dimensão. A gente sabe que a 5ª dimensão é aquela dimensão chamada eternidade, né? Lá não existe o tempo, lá não existe a gravidade, né? Nós flutuamos nessa dimensão. Nessa dimensão está toda a história da humanidade, está o passado dela e também está o futuro do próprio planeta ou do próprio universo. Então ela está regida por leis diferentes. E o que a gente vai praticar, não só ter aquele despertar em astral, que a pessoa se dá conta que está no mundo astral, que está nessa dimensão dos sonhos, mas é praticar a saída astral, é ver a saída do corpo astral, ver esse corpo se desdobrando do corpo físico. E esta prática, como a gente falava já nos outros assuntos que a gente estava abordando, essa prática ela começa já durante o dia, porque a gente precisa ter um certo equilíbrio durante o dia, não estar cansado, os centros em equilíbrios. A gente tem que trabalhar nossa mente, por isso que a gente falou sobre contaminação psicológica, que é aquelas emoções negativas que nos afetam, e sobre a questão da escravidão da web, a bestanet, que é essa tendência a ficar escravizado à questão da internet, do celular, apegado ao que se passa ali. Porque tudo isso nos rouba essa energia que é necessária para realizar a prática depois. Então a prática do desdobramento ela já reflete uma condição que o estudante está tendo já durante o dia, de uma condição mais consciente, com mais equilíbrio. O desdobramento também nós vamos ter que vencer a preguiça, porque a gente tem desde que nasceu, toda vez que nós vamos dormir, existe um desdobramento, né? O corpo está se desdobrando ali, só que de maneira inconsciente. Então já existe todo um comodismo de a gente deitar, virar para o lado e daqui a pouco está dormindo, né? O aconchego da cama. Então a gente tem que vencer a preguiça daquele momento de não ser levado pelos pensamentos, pelas emoções, pelas preocupações e dormir naquele embalo, né? Quer dizer, a pessoa ela é levada pelos os próprios defeitos como que levam ela à dimensão astral. Então a gente precisa de certas disciplinas. Por exemplo, a gente tem que ter um horário, né? Acostumar a ter um horário para se deitar, né? Isso é uma disciplina importante, a pessoa não ir dormir tarde. Então ela já procura deitar ali para as 10, 10 e pouco, ela já está deitada. O quarto ele deve ter um asseio, deve estar um quarto limpo, a cama também, pode-se usar o incenso, tudo tem que estar dentro de uma harmonia, o lar da pessoa, assim como o corpo físico,
a gente deve cuidar, o lar também deve estar dentro de uma aceio e harmonia. Então, a prática em si, ela é um treinamento. Nós vamos treinar para ter esse sucesso, para ir conseguindo esse desdobramento. Tudo na vida necessita de treino, né? Ninguém nasceu dirigindo um automóvel, andando de bicicleta, até caminhando, né? O neném gatinho, então tudo necessita de um treinamento. Para isso existem os passos, né? Eu citei a questão da disciplina do horário, que a pessoa costumar já deitar cedo, até para poder ter um repouso, né? Que a pessoa, se ela tiver dificuldade de no início da noite fazer a prática, até por um certo cansaço, ela tem um certo repouso à noite e já na madrugada ela está com a energia recomposta para praticar o desdobramento. E também uma disciplina alimentar, né? O estudante gnóstico ele deve se acostumar a não se alimentar em demasia, né, já durante o dia, mas à noite já ter uma alimentação mais leve, uma refeição com um pouco carboidrato, talvez algo mais proteico, mas também não em muita quantidade, se alimentar já mais cedo, para não ter essa sobrecarga do centro instintivo, que a pessoa se sente pesada, né, o organismo está pesado e isso prejudica a prática. Então vejam que são vários requisitos. Aí estamos falando agora da disciplina do desdobramento. Outro aspecto é quando a pessoa deita, ela faz a conjuração do Belilim e o círculo mágico, né? Como o tempo aqui a gente está procurando ser objetivo na abordagem dos temas, eu vou deixar postado lá no blog do Gnose para Poucos como essa prática da conjuração do Belilim e o traçar o círculo mágico ao redor do ambiente. Isso também tem vídeos do Venerável Mestre Rabolu, se encontra na internet, né? No 2º Congresso Gnóstico Mundial há vídeos sobre isso. Então, já deitada, o estudante ele deve buscar uma posição em que ele não irá se mexer. Ele deve procurar estar imóvel e aí ele vai buscar o relaxamento. Esse relaxamento, então a pessoa busca essa postura que ela não vai se movimentar, e ele tem que ser passo a passo. A gente pode usar a luz azul, por exemplo, imaginar uma luz azul penetrando no ambiente, ela vai preenchendo todo esse ambiente e vai lentamente entrando por parte a parte do corpo, né? A mão, o braço, os ombros, a musculatura das costas. Então, aonde essa energia, essa luz azul vai entrando, a musculatura vai se desenrijecendo, né? Ela vai deixando de ficar rígida, o corpo vai relaxando. Por quê? Porque a gente precisa estar com o corpo, com a mente serena e o corpo relaxado, para daí fazer a técnica, né? No caso eu vou explicar os mantras, para conseguir fazer esse desdobramento do corpo astral. Então, já a pessoa numa postura como se fosse até de um morto, né? Não precisa estar em decúbito dorsal, que é essa barriga para cima, boca para cima, né? Pode estar qualquer posição que a pessoa queira, mas sem se mover, e o corpo totalmente relaxado, a gente passa a utilizar os mantras. Os mantras são palavras mágicas que eles vão produzir um resultado. Então, para o desdobramento astral, para auxiliar a própria concentração, nós vamos ter os mantras como apoio. E o detalhe dessa prática, ela é uma combinação de concentração no que a gente está fazendo, né? O corpo relaxado, relaxamento, concentração e mantralização, né? Os mantras vão produzir um efeito do desdobramento do corpo astral. Então, como mantras, a gente também tem no próprio YouTube, ali no canal Gnose para Poucos, a gente tem vários mantras ali que os mestres ensinaram para o desdobramento, né? A gente tem o Faraon, tem o Larás, tem o Tairerê, tem o Egito. Então, o mestre Samael e o mestre Rabolu ensinaram vários mantras. Eu vou aqui recitar 2 que eu costumo utilizar mais, né, que são o Tairerê e o Egito. Claro que o estudante pode trabalhar com qualquer mantra. Também pode utilizar, o mestre Rabolu ensina a concentração pura no coração, né, que é o estudante ficar concentrado no coração e observar todos os processos que vão ocorrer do desdobramento astral. Mas os mantras, o estudante ele já deitado, né, como eu falei nessa posição, ele pode algumas vezes recitar os mantras. Se o ambiente o impede de fazer verbal, ele vai fazendo mental. Pode também durante o dia praticar um pouco os mantras verbalmente e naquele momento vai fazer mentalmente. Então, como eu falei, eu vou explicar o mantra Egito e o Tairerê. Então, o Egito pronuncia-se dessa forma.
Já o tairerê, ele é em sequência, né? Todos os mantras eles vão sendo pronunciados várias vezes. O tairerê é uma sequência de 3. Tairerê, 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 tairerê. Então, qual o procedimento? O estudante vai mantralizando com o corpo imóvel, a respiração controlada, o corpo relaxado, vai mantralizando e atraindo o processo do sono. Isso tu tem que ter uma combinação, como eu disse, de concentração e essa sonolência. E ao mesmo tempo a gente tem que estar num estado de vigília, um estado consciente. A gente até pode utilizar como elemento de apoio, além de estar fazendo a prática, ter a sensação espacial, isto é, do lugar onde nós estamos. Por exemplo, a gente pode ter algo na cômoda ao lado da cama, no bidê, pode ter qualquer objeto que a gente não perca a noção que aquele objeto está ali. Por que eu estou dando esse elemento auxiliar? É uma forma da gente não se distrair na hora que está praticando e os defeitos, aquelas preocupações que eu citei, acabar levando o estudante para o processo do sonho inconsciente. Então a gente mantém-se com essa atenção, um sentido espacial, como eu coloquei, assim como, por exemplo, uma pessoa está dirigindo, ela tem tanto esse sentido do que ela está vendo longe como que está vendo próximo. Ela tem essa sensação espacial. E além disso está se auto-observando, para os estudantes ainda está observando os seus defeitos. Então essa consciência ela pode expandir esse ponto. Então, com esse sentido espacial do local, se concentrando, lentamente atraindo o sono, aí passa a vir os processos, que é os sintomas do dobramento. O estudante pode sentir que o mestre chama um correntaço elétrico, como que o corpo dá um chacoalhaço. Isso já é um sintoma do processo que o corpo astral vai se dobrar. Pode sentir o corpo como que inflando, como se querendo inflar, como se fosse flutuar também. Pode sentir muito forte a chamada glândula pineal, o som da glândula pineal. É um som agudo, semelhante ao do grilo, é como que um zumbido, e esse som fica bastante alto. Já é um sintoma também que o corpo está para sair. O principal, mantendo esse estado de vigília, é que a gente perceba o momento que venha os primeiros sons e imagens do astral. É como se estivesse chegando aquelas imagens do sonho. Este é o momento de fazer um impulso, com vontade ali, consciente do que se faz, fazer um impulso por se levantar. Não é que se vai levantar o corpo físico, na verdade está querendo se levantar o corpo astral. É um exercício, isso é prática, é um treinamento, como a gente falou. Mas à medida que se pratica, vai se conseguindo. Lembrando que tudo na vida a pessoa pratica. E também às vezes a gente gasta muitas horas em outras coisas. A pessoa gasta hora quando tem que ir a uma festa, um aniversário, um casamento. Às vezes fica horas estudando, trabalhando. Então, nas práticas esotéricas que a gnose ensina, a gente também tem que se dedicar a esse tempo. A gente tem que ter essas horas para fazer essa prática. Outro aspecto importante do desdobramento é a questão de estar sereno e não estar preocupado com nada. A gente tem que aprender a deixar a mente de lado. Por isso que o mantra, a concentração, serve para a gente ocupar a nossa mente. Ela vai estar ali. E além disso, a consciência, essa essência ativa, ela monitora esses processos dos defeitos. A mente quer se distrair, quer se preocupar com as coisas. E os defeitos também querem lembrar coisas do dia, coisas que ocorreram. Por isso eu citei no início do tema, é importante levar um dia com equilíbrio, equilíbrio dos centros, sem desarmonias. Porque a desarmonia, a própria discussão, o orgulho, a ira, quando a gente tem um acesso de ira numa discussão, a gente gasta uma energia emocional que vai nos fazer falta depois para a prática. Porque o desdobramento, além da concentração e dos mantras, esse relaxamento também necessário, essa sonolência, a gente precisa ter algo que se chama emotividade, a chamada emotividade superior,
que é um atributo do coração, é algo que nós vamos desenvolver com as emoções superiores. Então essa emotividade ela tem que estar presente naquele momento. É porque nós estamos fazendo algo com um objetivo superior, né? Nós estamos querendo nos dirigir às dimensões superiores, né? A porta para o céu, a porta para os mundos superiores. Nós queremos ir estar aprendendo com os mestres, né? Queremos nos dirigir aos templos de sabedoria. O que a pessoa faz, já pegando esse gancho aqui do que está sendo falado? O que a gente faz no momento que a gente consegue ver o corpo se desdobrando? A gente levanta da cama, né? Está de pé ali já, dá um saltinho, né? A gente dá um pulinho com a intenção de flutuar. Se flutua, está no astral. Se não flutua, a gente vai perceber que pode ser que levantou o corpo físico. Mas se há se a pessoa flutua naquele momento, levita, nós estamos no astral. Aí o estudante deve sair da sua casa, né? Se dirigir ali também, como eu falei que não existem algumas leis, você pode sair flutuando mesmo, literalmente voando, e pedir ao Pai interno, né? Isso é uma das coisas que pode ser feito, pedir ao Pai interno que o leve à igreja gnóstica. A igreja gnóstica não é como uma igreja física aqui que a gente conhece, é um templo de sabedoria, onde estão os mestres de consciência desperta, onde está o Cristo, onde está Buda, né? Onde está Krishna, onde está o mestre Samael, o mestre Rabolu. Então existem esses templos nos mundos internos. Então a gente pede ao Pai que nos leve à igreja gnóstica. Também podemos pedir ao Pai que nos leve a um templo de sabedoria, né? Sem especificar que Ele nos leve a um templo de sabedoria. Também podemos pedir ao Pai que nos leve a um lugar aonde Ele queira. Quer dizer, Ele vai nos levar a um lugar aonde Ele quer nos mostrar algo. Ele quer nos dar o ensinamento. Talvez Ele queira nos mostrar algum defeito que nós devamos trabalhar sobre si próprios para poder continuar ascendendo nesse trabalho. Então são várias petições. Podemos também invocar os mestres em astral. Então a gente pode, os mestres, por exemplo, Samael e Rabolu, assim como outros mestres da humanidade, a gente pode chamar em astral, invocar, a gente pode pedir para que eles venham até nós. Isso pode ser um pedido simples, né? Porque os mestres com a sua consciência desperta, com a sua intuição, eles vão atender, né? Então a gente pede, venerável mestre Samael, venha até aqui, né? Venerável mestre Rabolu, concorrei a esse chamado, né? É uma petição, a pessoa está pedindo, e com esta emoção superior os mestres percebem isso. Para não serem enganados, né? No astral existe a loja branca e a loja negra. Isso sempre existe no universo, o bem e o mal. Para não ser enganado por uma entidade negativa negra, a gente pode usar a conjuração de Júpiter. É uma conjuração muito rápida em astral e que nos tira aquela dúvida, se a gente está em dúvida, se a intuição nos falha no momento de não perceber se há uma hierarquia, um mestre que está diante de nós, a gente usa a conjuração de Júpiter. Ela é uma conjuração bastante curta, eu vou fazer ela de lado para vocês verem. Sempre da mesma forma que faz a saudação paz inverencial, né? Mão esquerda no plexo e os 3 dedos para cima. Em nome de Júpiter, Pai dos deuses, eu te conjuro, te vigos cosilin. E imagina um raio de fogo, um raio de energia que sai contra a entidade. Então isso é uma forma de ter essa comprovação, né? Que se for uma entidade negativa, ela já cai fulminada ou ela se retira. Então seria assim, o desdobramento astral, ele é uma atividade, é uma prática muito importante para o estudante. A gente deve se esmerar, né? A gente tem visto ao longo do tempo aí que os estudantes falam muito na morte psicológica. A morte dos egos sempre é a prática número 1 do ensinamento, que se a gente não morre, a gente não vai a lugar nenhum, nem vamos conseguir fazer outras coisas, né? Ou vamos virar muito místicos praticando meditação, desdobramento, mas não vamos ter o aspecto da morte. Então a morte em primeiro lugar, mas o desdobramento ele anda junto, né? Ele anda casado para que o estudante possa ter essas comprovações. Eu creio que abordei os principais aspectos do desdobramento, né? Se faltou alguma coisa, você pode entrar em contato através do blog, do Facebook, do YouTube, através do Messenger, ali há vários canais de contato para nós termos, ir tirando alguma dúvida sobre essa prática. Seria isto, agradecemos a atenção de todos, paz inverencial.